Nas duas últimas videoaulas, nós vimos os modelos de física de rocha do meio granular efetivo. Nessa videoaula, a gente vai ver os modelos de inclusão, né? Fechando assim os modelos de física de rocha dessa disciplina. Os modelos de inclusão, né, eles começam a ser discutidos, né, utilizados para a área de geofísica a partir do artigo do Custer-Thompson, de 1974. Então, Custer-Thompson, a partir da teoria do espalhamento da solução de equações diferenciais parciais, da solução da equação da onda, ele propõe, né, a construção de um modelo de física de rocha, no qual, a partir de um sólido, é adicionado ali esferas, né, ou elipsoides dentro desse modelo, né, através dessa inclusão dos elipsoides. Depois, o modelo de DEM, que é o modelo do meio diferencial efetivo, que é o que vocês vão encontrar nos livros. Esse modelo ele propõe uma solução para as equações de Custer-Thompson, né, que elas são válidas somente para baixas porosidades. Então, uma forma de contornar essa restrição desse modelo é proposto pelo modelo que a gente chama de modelo do DEM. Em seguida, a gente tem o modelo de Shu e White, foi proposto para aplicação inicial em sílice clássico, em arenitos com presença de argila. A gente vai ver em detalhes. Ele nada mais é do que uma combinação do modelo de DEM com as equações de Gasman. Depois, Shu e Payne, eles expandem a aplicação do modelo de Shu e White, né, para carbonatos, adicionando ali um sistema com mais tipos de poros. Em seguida, a gente vai ver um outro modelo de física de rocha, também modelo de inclusão, que propõe duas formas de razão de aspecto de poro, tanto para o módulo de Boole quanto para o módulo cisalhante. Aí, em seguida, a gente tem o modelo de Kise-Shu, que nada mais é do que uma aproximação, uma equação para aproximar os modelos de Shu e Payne, Shu e White, né, uma forma matemática mais simples para a utilização desses modelos. E um outro modelo que a gente não vai abordar nessa disciplina é o modelo T-matrix, que ele é vindo da teoria quântica, né, da parte da física quântica, para desenvolvimento dessa interação rocha-fluido. Então, a partir da solução de equações ordinárias, né, resolvidas para obter os modos elásticos efetivos de um sólido com inclusões, Custer-Thompson chegou nessas seguintes equações, né? Então, a teoria é, a partir dessa rocha sólida, incluir poros na forma de elipsoides. Então, aqui a gente tem o que está com o subíndice M, é o do mineral. Então, aqui é o K do mineral efetivo, o módulo cisalhante do modo efetivo. Já aqui o que tem o subíndice I é o de inclusão. Então, aqui estaria sendo incluído esses poros, né, em forma de elipsoide, onde estaria diferenciando nessa inclusão o valor do aspecto, da razão aspecto do poro. Então, aqui é para a equação do K e aqui é a equação do Mi, né, ou, no caso, o G. Então, se a gente tem somente uma inclusão, somente uma forma desse elipsoide ser incluído, né, que a gente adicionaria qual é o valor, qual é a porcentagem dele que está sendo adicionado e qual é o K e o Mi dessa inclusão.
E como que a gente obtém, então, esse valor aqui de P, né, elevado a MI e Q elevado a MI? Então, nessa inclusão, né, aqui a gente vai incluir uns somatórios de elipsóides com diferentes razões, aspectos do poro, aonde xi é a porcentagem dele que vai ser adicionada a essa rocha sólida, o K e o Mi são os valores do módulo de Book e do módulo cisalhante dessa inclusão. Qual é o valor, né, no caso aqui do K do fluido que vai ser incluído, e se tiver um valor também do módulo cisalhante do fluido, que a gente está considerando que é zero, entraria aqui. E já o P e o Q, falta a gente então determinar o que são esses dois, como que obtém esse P elevado a MI e esse Q elevado a MI. Então, a partir do desenvolvimento, né, para obter o P e o Q, a gente utiliza todas essas equações aqui que vocês estão vendo. Apesar de ter muitas equações, elas são equações simples, que no fundo elas só dependem de um único parâmetro. Então, esse P e Q, para obtê-los, e aí depois substituí-los nessa equação, o que eles dependem é exclusivamente do alfa, né, que aqui está sendo chamado de A. Ou seja, eles dependem somente da razão aspecto do polo. Então, para incluir no caso, esse poro nessa rocha sólida, né, o que a gente precisa saber exclusivamente é apenas da razão aspecto do poro. Então, a partir do conhecimento da razão aspecto do poro, nós incluímos esses elipsóides. Eles podem ser já incluídos saturados ou incluídos de forma seca, né, poros secos, e depois realizar a substituição de fluido. Então, uma limitação dessas equações de Clancy-Thompson, né, desse modelo de inclusão utilizando essas equações apresentadas, é que eles são aplicáveis somente quando a porosidade é muito menor que a razão do aspecto do poro. Então, logo, né, essas equações elas são aplicáveis somente em porosidade muito baixas. Então, para a limitação desse método, né, do modelo de inclusão utilizando as equações de Clancy-Thompson, é que elas são válidas somente para esse caso. Né? Então, como a nossa razão aspecto do poro, né, ela vai variar entre 0 e 1, mas quando ela é muito pequena, que é para o caso que a gente vai ver quando a gente faz uma inclusão de um poro muito achatado, né? Então ela seria válida somente para baixíssimas porosidades. Se a gente considerar uma razão aspecto poro igual a 0,02, né? Então ela só seria válida para porosidades abaixo desse valor, né? A gente adiciona, né, uma razão aspecto poro um pouco maior, 0,13, 0,12, aí seria válida para porosidade 0 a 0,12. Então, para contornar né, então isso tornaria muito difícil a inclusão, né, de poros com baixíssimas razão aspecto do poro. E aí, para contornar essa restrição, é proposto, né, em 1992, pelo método do meio efetivo diferencial, de incluir esses poros na rocha de forma gradativa, de forma infinitesimal. Então, através dessas equações diferenciais, né, os poros eles são incluídos nessa rocha de forma infinitesimal, né, numa taxa, digamos, uma taxa de amostragem muito baixa, né, para que a restrição, então, da equação de Clancy-Thompson possa ser superada. Então, a gente, por exemplo, a gente quer incluir
12% de porosidade, no qual a razão aspecto de poro é 0,02. Então, a gente vai fazer a inclusão desses 12% de poro com uma razão aspecto de poro baixíssimo, de forma gradativa. A gente, então, inclui 0,01, né, que estaria abaixo da razão aspecto do poro, e aí iria incluindo, né, 0,01 dessa porosidade, com essa razão aspecto de poro, até chegar na porosidade de 12%. Então, aí, com isto, né, esse modelo do DEM acaba podendo se utilizar para qualquer porosidade, né, deixando de ser somente aplicado para porosidades muito baixas. Nesse slide mostra, né, os valores, né, como chegar em P e Q para alguns casos específicos, quando a gente tiver a forma de inclusão ele for uma esfera, né, ou for em forma de uma agulha, né, ou em forma de discos, né, próximo da uma forma de disco, ou como se fosse tipo mini fraturas. E aí estariam aqui essas equações de P e Q, né? Então, aquela solução daqueles Fs, né, que a gente viu nesse slide aqui, né, todos esses F de F1, F9, A, B e E, θ e Fzinho, né? Considerando aqueles casos específicos de formas de poro, né, a inclusão deles, né, a formulação chegariam nessas equações aqui. Na prática, a gente não faz isso. Na prática, a gente implementa realmente todas aquelas equações, né, que são equações apenas de multiplicação, soma, subtração e divisão, né, não tem nada ali de difícil, né, de implementar essas equações. Então, a gente implementa elas e, para a inclusão, informa qual é a razão aspecto do poro e aí vai resolvendo aquelas equações até chegar no valor de P que possam ser substituídos na equação que a gente viu aqui do Custer-Thompson, nessa equação aqui. Então, a gente tendo agora o valor de P e Q, tendo qual é o valor de K e μ da inclusão que está sendo realizado, e o valor, qual é a porcentagem dessa inclusão. E aí a gente faz isso, então, de forma gradativa. Então, vamos ver como é que fica, né, esse modelo de inclusão para apenas uma razão aspecto de poro, né, como se tivesse somente um tipo de poro, né, com uma razão aspecto de poro nessa modelagem. Então, nesse gráfico aqui, a gente observa a porosidade pela velocidade computacional e da direita a porosidade pela velocidade cisalhante. Então, utilizando as equações, né, de Custer-Thompson com o modelo do DEM, para poder implementar essa porosidade, aqui essa curva, né, aqui o limite inferior, nesse caso aqui, essa curva mais abaixo de todas as outras, é para a razão aspecto do poro igual a 0,01. Né? Então, aqui a gente tem para a razão aspecto poro 0,01, depois 0,02, 0,05 e assim sucessivamente até aqui em cima igual a 1. Então, quando a gente tiver igual a 1, é quando a gente tem o poro uma forma de uma esfera, né? Onde a razão aspecto poro é igual a 1, que é para o caso da esfera. Então, para esse caso, a gente teria a rocha o mais stiff possível, né? Quando a gente olha aqui para uma porosidade específica, por exemplo, igual a 0,2, a gente vê a diferença de velocidade entre para a razão aspecto poro igual a 1, que a gente vê aqui próximo, né, de 5,5 km por segundo, e já para um poro bem achatado, a gente vê aqui a velocidade próxima de 2 km por segundo. Então, a gente aí vê um range, né, de
diferentes porosidades, diferentes velocidades para uma única porosidade, sendo modelado através da razão aspecto do poro, né? E aí aqui a gente observa o VS, né? O VS é a mesma coisa. Quando a gente tem o poro muito achatado, a gente observa que até a porosidade próxima de 0,2, ele é praticamente zero, a velocidade é zero, velocidade cisalhante. E depois ela começa a aumentar a partir dessa porosidade, para essa razão aspecto do poro, né? Porém, quando a gente tem uma razão aspecto do poro já maior, essas velocidades são maiores, né? Nesse gráfico também a gente observa o modelo do Raymer-Hunt-Gardner, que é essa curva tracejada, né? Aqui para VP e aqui para VS, né? Para o caso de VP, esse modelo ele se ajustou para a razão de aspecto do poro igual a 0,13. Então, esse modelo, o RHG, que a gente já viu, né, que relaciona VP com porosidade, a partir dos autores, né, a partir dos autores de Raymer, Hunt e Gardner, a gente observa que se ajusta muito bem com a razão do aspecto do poro igual a 0,13, né, para VP. E já para VS, essa razão teria que ser maior. A gente vê aqui uma diferença entre o modelo, o RHG, para a razão do aspecto do poro igual a 0,13. Se ajustou ali próximo a 0,1. Para a gente, o que interessa, né, é esse intervalo aqui, é o intervalo de porosidade 0,4 até a porosidade zero. A nossa modelagem aqui é o intervalo que vai nos interessar, né? Porque a porosidade crítica é próxima de 0,4, então a gente sempre vai estar trabalhando com porosidades menores que 0,4. Uma outra coisa que chama atenção nesse gráfico, né, é a pouca variação que a gente tem para alguns intervalos da razão aspecto do poro. A gente observa que para 0,5 e 1, as duas curvas são muito próximas. Então, a gente tem aqui um intervalo de 0,5, né, um grande intervalo da razão aspecto do poro, e essas duas curvas são muito próximas. Então, na prática, muitas vezes, quando a gente não tem como obter essa informação de qual é a razão aspecto do poro, como é que a gente obtém essa informação? A gente obtém através do estudo de lâminas, né? Então, a partir da lâmina delgada, a partir de estudos de imagem, a gente consegue determinar quais seriam os poros os poros mais arredondados e ali tirar uma média da razão de aspecto de poro deles, né? Então, quando a gente não tem esse tipo de informação, o que a gente faz? A gente acaba assumindo para esse poro mais arredondado uma razão aspecto igual a 0,8. Né? E a gente também observa aqui embaixo que para uma razão aspecto poro muito pequeno, né, aqui nessas duas curvas utilizado 0,01 e 0,02, também a gente vê uma diferença não muito grande. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar disso, né, para quando a gente for trabalhar com diferentes tipos de poros e não tiver essa informação vinda dos estudos de lâminas, quais os valores que a gente acaba assumindo para esses poros. Tá? E aí, essa modelagem aqui foi feita utilizando como mineral o quartzo. Aqui é para calcita, a gente observa que o gráfico não muda muito, né? As mesmas análises que foi feita anteriormente, vale aqui também para a calcita. Aqui já é comparando esse modelo de inclusão com os modelos da areia soft, areia stiff. Então, aqui a gente tem o da areia soft e o da areia stiff. A gente observa como que é diferente como que elas ficam diferentes, né? A modelagem utilizando os modelos
do meio granular efetivo com relação aos modelos de inclusão, né? Então, se a gente observar aqui para uma determinada porosidade, né, igual aqui, por exemplo, 0,2 ou um pouquinho maior, 0,3, né, o range aqui de diferença de valores para VP ou para VS, utilizando esse modelo da areia soft e areia stiff, ele é muito menor do que comparado com o modelo de inclusão. Então, como os carbonatos eles têm uma grande variação de velocidade com relação a porosidades iguais ou porosidades muito próximas, fica muito difícil de utilizar esses modelos de areia soft e stiff para os carbonatos, devido a essa grande dispersão que eles têm com relação à velocidade. Então, por isso que esse modelo, né, de inclusão, onde consegue ter um range maior, né, uma variação maior, consegue explicar essa variação maior da velocidade para porosidades iguais, é utilizado esse modelo de inclusão para os carbonatos. Além disso, né, uma outra vantagem de utilizar esse modelo é com relação a gente conseguir modelar o sistema poroso com mais de um tipo de poro. Então, aqui é mais uma comparação dos modelos que a gente viu anteriormente, dos modelos do meio granular efetivo. Então, aqui a gente tem o modelo soft, aqui o modelo stiff, essas curvas tracejadas para o modelo de cimento constante. Para representar esse modelo de cimento constante, utilizou-se uma variação do número de coordenação, né, o número de contatos, variando de 10 a 30 com incremento de 5, para obter essas curvas aqui tracejadas. E aqui essa curva cinza, utilizando o modelo do DEM, modelo de inclusão, com uma razão aspecto poro igual a 0,13. Então, nesse caso aqui, a gente vê que esse modelo de inclusão ele estaria equivalente para porosidades menores que 0,22, 23, equivalente ao modelo do Stiff. E aí, mas como que a gente pode utilizar esse modelo de inclusão? Então, inicialmente, ele foi por uma metodologia para utilizar esse modelo do DEM em sistemas de dual porosity, né, foi proposto pelo Shu e White em 1995, né, onde observou-se que o poro associado com as areias, né, eles são poros com uma razão de aspecto maior do que os poros que estão associados com as argilas. Então, foi uma forma de dividir essas duas porosidades. Então, a porosidade total é a porosidade relacionada com a areia, mais a porosidade relacionada com a argila, aonde a razão e o aspecto do poro das duas são bem diferentes. Então, as argilas, elas têm uma razão aspecto poro menor, então a geometria delas seria associada com uma porosidade mais achatada, e já a areia com uma porosidade mais arredondada, mais próxima de uma esfera. Então, esse modelo, né, como que a gente utiliza? Assim, assume-se que a razão aspecto do poro da areia é muito maior que da argila. Esse modelo é baseado nas equações de Coster-Thomson, na forma de incremento do infinitesimal a partir do DEM e na substituição de fluido usando as equações de gás. Então, a gente tem aqui a rocha sólida, inclui uma porosidade. Por exemplo, primeiro aqui a porosidade é relacionada à argila. Depois, a gente inclui a porosidade relacionada à areia. De que forma? Variando aqui a razão aspecto do poro. E aí, em seguida, a gente faz a substituição de fluido usando as equações de gás.
Então, nesse caso aqui, supondo, a gente tem uma porosidade de 20%, no qual essa porosidade de 20%, né, metade dela é relacionada aos grãos de areias e a outra metade é relacionada às argilas. Então, a gente vai adicionar 10% na nossa rocha sólida, de porosidade da argila, e depois os 10% restantes da porosidade relacionado à areia. Okay? E, por último, fazer a substituição de fluido. Já Shu e Payne, em 2009, eles fizeram, né, uma adaptação do modelo proposto por Shu e White para utilização em carbonatos. Então, como é que funciona esse modelo do Shu e Payne, proposto em 2009, para utilização nos carbonatos? Então, primeiro a gente constrói aqui a rocha sólida, adicionando os minerais na presente da rocha. De que forma? Utilizando ou o limite, ou a média do limite inferior e superior de Nascimento-Strickmann, ou a média do limite de Voigt e Rios. Então, a partir do conhecimento dos minerais presentes na rocha, então aqui a gente tem calcita, dolomita e partículas de argila, constrói-se essa rocha sólida. Então, a partir desse sólido, começa a se fazer a inclusão. Inicialmente, a gente inclui aqui a porosidade relacionada à argila. Como a gente sabe que essa porosidade ela vai estar saturada com água, a gente já adiciona no modelo esse poro já saturado com água. E, em seguida, adiciona-se as outras porosidades. Aqui, no caso, ele considerou porosidade do tipo chamada aqui de microcracks, que seriam relacionadas a pequenas fraturas, a porosidade interpartículas e a porosidade molde. E aí, depois de ser construída essa rocha seca, realiza-se a substituição de fluido usando as equações de Gassman. E aí, as porosidades do tipo que a gente vai chamar aqui, do tipo crack, são porosidades relacionadas a microfissuras que vão ter razão de aspecto poro muito pequena, que vão ser poros achatados. A porosidade C é a porosidade associada ao poro mais redondo, né? Associada próximo de uma esfera. E a interpartículas seria uma coisa com uma razão de aspecto de poro intermediário, com relação a essas duas. Né? Que entre os grãos, a porosidade ela teria um formato não tão arredondado, tão móvel como pode acontecer, ou aqui nesse caso, né, por exemplo, uma dissolução de um carbonato, e nem tanto as fissuras ou as fraturas que podem acontecer na rocha. E aí, nesse caso, a porosidade total ela é o quê? Ela é a soma dessas 4 porosidades. Porosidade da argila, interpartículas, vamos chamar aqui de microporos ou fraturas, e dos poros estíquicos, os poros molde. Então, como é que fica agora a partir desses diferentes tipos de poros na modelagem? Então, aqui a gente vai desconsiderar a porosidade da argila e vamos considerar somente uma porosidade de referência, que seria a porosidade de interpartículas, que a gente observa aqui ó, nessa lâmina, e aqui uma representação dessa porosidade. Esse daqui, então, é usado como referência. Quando a gente tem poros, como a gente está observando nessa segunda lâmina, poros mais arredondados, a gente observa que a velocidade é maior do que a velocidade de referência. E quando a gente já tem isso para uma mesma porosidade, e quando a gente tem já poros mais achatados, a velocidade é menor. Então, essa daqui é a curva de referência. Para essa modelagem, foi utilizado o valor da razão aspecto do poro 0,15. E aí, acima, o que a gente vai ter acima dessa curva de referência? Acima dessa curva de referência, a gente passa a ter tanto esse poro nessa forma aqui, com essa razão aspecto do poro, quanto poros
mais arredondados. Então, acima dessa curva, a gente passa a ter dois tipos de poros. Esse daqui, somado com o poro arredondado, com o poro stiff. Para essa modelagem, foi utilizado a razão aspecto do poro 0,8 para o poro stiff. Então, se a gente está numa porosidade de 20 igual a 0,2, tá? E a gente está nesse ponto aqui, o que a gente tem? Todos os poros são do tipo, o que a gente chamou aqui de referência. No caso, seria o interpartículas. Se a gente está nessa primeira curva aqui tracejada, a gente vai ter 80% do poro interpartículas e 20% do poro stiff. À medida que a gente vai subindo, a gente chega até esse ponto aqui, que a gente teria toda essa porosidade sendo poro stiff. Então, abaixo dessa curva de referência, a gente passa a ter agora a porosidade interpartícula, que a gente está chamando de referência, associado com a porosidade microcracks, aonde essa porosidade microcracks, a razão aspecto do poro é menor. Para essa modelagem foi utilizado 0,02. Então, se a gente está nesse ponto, a gente vai ter o quê? 80% relacionado à porosidade de referência e 20% relacionado à porosidade crack, né, usando essa razão aspecto do poro. À medida que a gente vai descendo, a gente vai aumentando essa porcentagem desse poro mais achatado. Então, essa é a modelagem para os carbonatos, no qual a gente assume que quando a gente está em cima dessa curva de referência, toda a porosidade é do tipo interpartículas, acima dela a gente tem porosidade interpartículas e módica, e abaixo dessa curva de referência, porosidade interpartículas e microcracks. Então, a partir desse modelo, né, que tipo de estudos que nós podemos fazer? Né? Tendo o modelo de inclusão calibrado com as informações, né, a partir dos dados de postos e também dados de laboratório, caso a gente tenha. Uma das aplicações já que a gente sabe que acima dessa curva de referência a gente vai ter poros mais arredondados e abaixo poros mais achatados, nós podemos fazer uma inversão para obter os tipos e quantidade, né, e porcentagem desses poros ao longo do poço, né, ao longo do perfil. Então, a gente pode, por exemplo, esse ponto, né, ele está a uma profundidade específica, no qual ele tem uma porosidade de 0,22 ou 0,23, e ele tem, dentro dessa porosidade, tanto poros interpartículas quanto poro mais arredondado. Então, aí vamos supor que ele está nessa profundidade, a gente vai conseguir identificar qual é o volume ou a porcentagem daquela porosidade, da porosidade móvel. E quando está embaixo, a mesma coisa, a gente vai ter uma determinada quantidade de poro interpartículas e a outra do poro mais achatado. Né? E aí, se a gente associar esse poro mais achatado com microporos, né, a gente consegue identificar aí uma certa região onde a gente teria uma quantidade maior de microporos e numa outra região onde teria uma quantidade maior de poros mais arredondados, que aí estariam associados com velocidades mais altas lembrando, para uma mesma porosidade. Então, a gente poderia, através disso, ter uma curva como essa daqui, onde a gente tem esses diferentes tipos de poros, e aí a gente consegue observar isso ao longo do pulso. Uma outra análise que a gente pode fazer é com relação à substituição de fluido. A gente pode selecionar quais são os tipos de poros que a gente vai realizar essa substituição de fluido. Por exemplo, eu não quero realizar substituição de fluido nos poros mais arredondados, porque eu vou estar associando eles com poros do tipo molde. Então, que eles podem estar isolados, eles não podem ter conectividade com as outras porosidades.
Então, a partir disso, eu realizo a substituição de fluido nos outros poros, interpartículas e microporos, deixando de fora esses poros móveis. Ou pode fazer-se ao contrário. Eu sei que essas microporosidades ou esses poros mais achatados, eles não têm, eles têm uma garganta de poro muito pequena, entre a conectividade entre eles, e aí eu assumi que neles não estaria sendo realizada a subvisão de fluido. Então, essa seria uma outra abordagem para a realização da subvisão de fluido, utilizando esse modelo de inclusão. Uma outra aplicação é para a estimativa de VS. Se a gente tiver esse modelo calibrado relacionando as porosidades com o VP, com a velocidade compressional, a partir disso a gente também pode estimar a velocidade cisalhante. Então, é uma outra forma de estimativa de velocidade, da velocidade cisalhante a partir desse modelo calibrado. É um estudo que eu estava realizando, né, a utilização desse modelo de inclusão, foi a partir dos dados do campo de linguagem, né? Então, aqui é mostrado, a partir de dados de perfis, os pontos azuis representam os carbonatos albiano, né, do pós-sal, e os vermelhos são os carbonatos do pré-sal nesse campo. Então, esse estudo que eu vou mostrar para vocês, eu estava realizando um pouquinho antes de eu vir para a UF, né, ainda lá na UENF, no grupo do G, e aí foi focado, então, nos carbonatos albianos, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês, que tinha dado tanto do albiano quanto do carbonato aptiano, mas o nosso... Então, o que acontece? Primeiro, eu precisei ajustar esse modelo de inclusão, né? E aí, como é que eu fiz para ajustar? Então, eu assumi como razão aspecto do poro, né, de referência que estaria associado com a porosidade interpartículas, a curva que melhor ajustou os dados, né? Então, eu fiz um programa que foi variando essa razão aspecto do poro, começando com 0,01, até chegar numa que produzisse o menor erro do ajuste de todos os pontos com relação a essa curva a partir de um determinado valor da razão aspecto pó. E aí encontrei esse valor de 0,13. Né? Na literatura, esse valor de razão aspecto é o que a gente acaba encontrando, né? Variando entre 0,12 a 0,15. E aí, para as porosidades, para representar as porosidades mais achatadas, né, os poros, os microporos, eu utilizei a razão aspecto igual a 0,02. Né? Também é um valor encontrado na literatura. Esse valor costuma variar de 0,01 a 0,02. Como a gente observou anteriormente, a diferença em utilizar, para a modelagem, utilizar esses valores, ela é muito pequena, principalmente para porosidades abaixo de, quer dizer, porosidades acima de 0,2, praticamente essas duas curvas elas são iguais, e aí com porosidades menores elas diferenciam um pouco. E já os poros stiffs, os poros mais arredondados, eu usei 0,8. E aí eu mostrei também que se usar 0,5 até 1, é praticamente também igual a curva modelada, ela fica muito próxima. Então, aqui está sendo mostrado o valor para alfa como referência, o valor para, considerando todos os poros com essa razão aspecto, 0,02, e aqui em cima 0,8. A gente observa que praticamente, quer dizer, todos os dados, né, com exceção aqui desse ponto aqui, estão dentro dessa curva superior e dessa curva inferior. Okay? Associado com isso, eu fiz uma inversão do tipo de poro e aí consegui ter, então, um perfil onde a gente tem a variação dessas porosidades, poros mais arredondados e poros mais achatados ao longo do poço.
Aliado a isso, eu tive contato com esse paper do Eberle et al. Em 2003, onde ele fez o seguinte estudo. Então, aqui a gente tem uma curva de referência que ele obteve a partir da equação de Wheeler. A equação de Wheeler aqui ela está representada ou em função da porosidade, o primeiro caso aqui, e aqui em função da velocidade. Então, a partir relacionando porosidade com a velocidade, a gente consegue obter essa curva aqui. Então, a partir dessa curva modelada, qual foi o estudo que ele fez? Então, a gente tem o perfil de VP a partir do perfil sônico, né? Então, estimou-se o perfil de velocidade compressional, tendo o perfil de porosidade a partir do perfil neutrão. Com isso, conhecendo essa porosidade a partir do perfil neutrão, substituiu nessa fórmula aqui e obteve um perfil de velocidade calculado. Então, agora tem o perfil de velocidade calculado a partir da porosidade do neutrão, usando a equação de Wheeler, e o perfil de velocidade medido no poço. E aí, com isso, fez a diferença entre o perfil medido e do perfil calculado, né, entre A e C. E aí teve, então, uma curva aqui que ele chamou de desvio da velocidade. O que essa curva representa? Então, para o modelo ajustado, o valor de velocidade vai cair sempre em cima dessa curva aqui do modelo de Wheeler. Então, acima dela, quando der positivo essa diferença dessas duas velocidades, vai estar representando que a gente tem poros mais arredondados, poros estípicos. E abaixo dela, a gente vai ter, então, quando o desvio for negativo, quando essa diferença de velocidade for negativa, quer dizer que a gente tem porosidades mais achatadas. E aí, ele comparou esse desvio dessas porosidades com relação à permeabilidade. Então, a gente observa que ele identificou esses ciclos, né, de o desvio sendo negativo, ou seja, a velocidade modelada a partir do perfil neutrão, ela é maior do que a velocidade medida no poço, quando isso é negativo, quando esse desvio é negativo. E à medida que vai subindo, né, no perfil, chega aqui a valores positivos, né, representando, então, uma velocidade medida maior do que a calculada. E aí, quando ele relacionou isso com a permeabilidade, com o perfil de permeabilidade, observou-se que nesses ciclos aqui, para o topo, essa permeabilidade diminui. Então, aqui a gente tem que o aumento da permeabilidade é da direita para a esquerda. Então, aonde tem o desvio positivo, observou-se que essa permeabilidade é menor. Então, aonde tem poros mais arredondados, para esse estudo de caso, a permeabilidade estava sempre dando menor. E aí associou, nesse paper, ele associa que isso estaria relacionado com a porosidade do tipo móldica, e poros isolados, sem conectividade com os outros tipos de poro. E já as porosidades, quando estava esse desvio negativo, essas porosidades estariam conectadas e com permeabilidade maiores. Então, associado a esse estudo de desvio de velocidade com o modelo de inclusão, eu apliquei no dado do campo de linguagem. Então, aqui a gente tem o que a gente precisa para esse estudo. O perfil de velocidade, porosidade e permeabilidade. Então, a partir da velocidade, quando a velocidade modelada ela for igual à velocidade medida, a gente tem que uma menos a outra é igual a zero. Aqui está errado, aqui não é igual, e sim o sinal de menos. E aí todas as porosidades vão ser porosidade de referência. E aí esse desvio de velocidade vai ser zero. E como que a gente obtém, então, esse VP modelado?
né? Não é a partir da equação de Wheeler, e sim a partir do modelo ajustado, o modelo de inclusão ajustado, usando a, usando a razão aspecto igual a 0,13, né? Que aí considera que todos os poros são do tipo de referência interpartícula. Quando o valor medido ele é maior do que o modelado, então esse desvio, ele, nesse caso aqui, ele vai dar maior do que zero, eu assumi que, então, a gente tem tanto a porosidade de referência quanto o poro Steve. E quando esse valor for negativo, a gente vai ter a porosidade de referência e o poro soft. Então, quando a gente observa que esse desvio, aqui essa reta representa quando a velocidade, esse desvio é igual a zero, quando ele é positivo, a gente tem uma concentração aqui de poros do tipo molde, né, do tipo stiff e interpartículas. Já desse lado aqui da curva, do lado esquerdo, a gente tem a porosidade de referência mais o poro, aqui eu chamei de poro soft, seria o poro mais achatado. E aqui a permeabilidade, ela também está aumentando da direita para a esquerda, para representar aquele, da mesma forma do estudo anterior. E aí vamos ver o que a gente observa. Então, aqui a gente também observa esses ciclos, né, de aumento de permeabilidade. A gente até observa outros, mas eu coloquei aqui os, né, 3 ciclos principais. A gente poderia até, talvez, dividir esses ciclos, né, ou determinar mais ciclos, mas para a gente, para analisar nessa videoaula, eu separei esses 3 ciclos que são mais claros de serem visualizados. E a partir desses ciclos, vamos dar uma olhada como está o comportamento desse desvio de velocidade e tentar associar eles com os tipos de poro. Então, a gente observa que para permeabilidades muito baixas, né, aqui no início desses ciclos, o desvio é positivo. A gente vê que velocidade, esse desvio bem alto, né? Então, representando tanto aqui, quanto nesse outro, representando esses 2 tipos aqui de poro. E aí, quando a permeabilidade aumenta, o que a gente observa? A gente observa também um desvio negativo. Né? Então, aqui a gente observa valores negativos desse desvio da velocidade. Então, mostrando um comportamento muito similar ao apresentado no slide anterior, a partir do trabalho do Weber, de 2003. A implementação desse modelo de inclusão, ela não é tão trivial, é uma implementação que demanda um pouco de esforço computacional, tanto a implementação quanto para para rodar essa modelagem. Então, Keys e Xu, em 2002, propôs uma aproximação desse modelo de inclusão, utilizando-se essas equações aqui em função de P e Q. Então, a gente tem aqui onde o K0 e o Mi0, eles são os valores do modbook e mod cisalhante da matriz da rocha, 1 menos a porosidade, elevado a essas 2 constantes, onde elas são dependentes da razão aspecto do poro. Para a utilização delas, a gente tem que, no caso aqui, considerar somente um tipo de poro. Aí a gente observa, né, a partir dessas curvas ajustadas, onde a curva contínua preta é para o modelo de inclusão e a curva e os pontos pretos em cima dessas curvas para utilizando-se esse modelo aqui de Keys-Shue, né, mostrando uma ótima aproximação entre ambos. Essas aqui, então, são as referências, né, utilizadas para a preparação dessa videoaula. Para quem tiver interesse maior nesses modelos, eu sugiro a leitura aqui do artigo do Xu e Pen, 2009, onde
Ele vai mostrar toda a parte da modelagem e aplicação desse modelo para a área de estudo que ele utilizou. Ele também mostra uma aplicação, e aí, novamente, né, comentando que esses modelos de inclusão, eles não aparecem no livro do AV7 et al., né, o Quantitative Size Interpretation, aparece no handbook, né, do Mavic et al. Em 2009, e também no livro do Dvorak et al. 2014, também tem, a partir lá do capítulo 2, na seção acho que 2.12, se eu não me engano, fala um pouco desse modelo de inclusão, mas não entra em muitos detalhes, né? Principalmente no livro do Dvorak, ele acaba utilizando mais os modelos do meio granular efetivo para a modelagem sísmica nos capítulos seguintes. Então é isso, até a próxima aula.